dia, boa tarde, boa noite. Estamos nós aqui para dar continuidade ao estudo que estávamos fazendo da Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. No último encontro nosso, nós iniciamos a parte dos crimes, ficamos de concluir na próxima aula, no caso, hoje, dia 11 de setembro de 2020, estamos iniciando essa gravação. Certo? Então, hoje nós trataremos dos crimes em espécie. Nós já vimos no finalzinho do último bloco da aula anterior, da aula 13, que todos os crimes que tratam o ECA são crimes de ação incondicionada, ou seja, não existe a possibilidade daquele que sofreu, que é a vítima do crime ali, dispor da vontade dele, eu quero que acuse, eu quero que não acuse. Ou seja, é uma ação incondicionada, tipificando a conduta prevista no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estado vai oferecer a denúncia ao infrator, aí, ao cidadão. Vamos então falar aí dos crimes em espécies. Iniciamos lá o artigo 228, que diz o seguinte: deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de gestante, de manter registro de atividades envolvidas na forma e prazos referidos no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Quando nós iniciamos o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vimos que há a previsão que pode sofrer os consectários dessa norma aquele que praticar ou deixar de praticar atos previstos na norma, ou seja, por ação ou omissão. Se o artigo está dizendo deixar, é ação ou é omissão? Ora, deixar de fazer, se omitiu de fazer. Então, nós estamos tratando de um crime omissivo próprio. Davi, próprio de quem? Crime omissivo próprio. Omissivo. Crime omissivo próprio. Próprio de quem? Do encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante. É um crime próprio daquele indivíduo que está nesta condição e deixa de cumprir o que a norma prevê. Mas, Davi, então, qual seria a diferença? Um crime comum. Um crime comum é aquele crime que qualquer pessoa pode cometer. Neste caso aqui, especificamente do artigo 228, só é possível cometer este crime aquele indivíduo que está na condição de encarregado ou de dirigente desse estabelecimento. Diz a norma ainda, na forma e prazo referidos no artigo 10 desta lei. Como eu já tenho certeza, convicção que os senhores estão com a lei aí do lado, vamos dar uma olhadinha no artigo 10 para a gente fazer esta vinculação, certo? O que diz o artigo 10 da Lei 8069? Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter registro de atividades envolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, identificar o recém-nascido mediante o registro de impressão plantar e digital, proceder a exames visando o diagnóstico, fornecer declaração de nascimento, manter alojamento, acompanhar a prática. Só estou chamando a atenção para que vocês voltem lá no artigo 10 e deem uma lida. Ou seja, aquele dirigente ou aquele encarregado de hospitais, seja ele público, seja ele particular, que deixa de manter registro das atividades envolvidas na forma e prazo referido no artigo 10, que nós acabamos de ler, bem como de fornecer a parturiente ou ao seu responsável por ocasião da alta médica declaração de nascimento, onde consta as intercorrências do parto, pode sofrer a sanção de detenção de 6 meses a 2 anos. Primeiro eu grifei ali neonato, por certo que eu sei que todos os senhores vão saber o que é, mas caso tenhamos alguém que não sabe o que é o neonato, é o recém-nascido, É aquele que acabou de nascer, é o neonato. Detenção de 6 meses a 2 anos. Senhores, com certeza,
vocês também devem estar estudando a Lei 9.099 para aqueles concursos que exigem, mas Davi, que lei é esta? Essa lei trata do crime de menor potencial ofensivo, lá é a lei que trata dos juizados especiais, civil e criminal. Então, para aqueles crimes que a pena máxima não supera 2 anos, ou seja, abaixo de 2 anos, o que vai ser regido, a norma que vai reger, vai ser a Lei 9.099. No caso aqui, para este crime, vai aplicar-se as regras da Lei 9.099. Mas eu vi o que nós podemos dizer? Qual é a vantagem? Olha, na aplicação da Lei 9.099 vai trazer lá os institutos despenalizadores, né, a conciliação, a transação, a suspensão condicional do processo. Se vocês quiserem dar uma lida, para aqueles que já estão lá no edital, ótimo, vai ser obrigado a estudar. Para aqueles que não consta a Lei 9.099, mas olha, quando nós estamos tratando de ECA, e é importante para você que vai ser policial, que vai ser guarda municipal, ou que trabalha com segurança pública, que trabalha com o conselho tutelar, ou você mesmo que é professor, é interessante você entender o desenrolar desses crimes, certo? Então aqui aplica-se a Lei 9.099, por sinal são quase, eu posso garantir, a maioria dos crimes previstos no ECA estão lá, o sistema utilizado o sistema da Lei 9.099, a lei do GCRIM, que é os crimes de menor potencial ofensivo. Nesse caso aqui, é possível a conciliação, né, é possível a transação e é possível a suspensão condicional do processo. Isso aqui, vocês com certeza já ouviram assim, não deu nada. O cara só está indo lá, pagou as cestinhas básicas. Antes era muito assim, né? Hoje não é tanto. O cara pagou um servicinho comunitário. O cara tem que ir lá assinar o comparecimento, ele não pode sair da comarca, se não oficializar o juiz, etc, etc. Então, senhores, as possibilidades que a norma traz. Então, da pena de detenção de 6 meses a 2 anos lá, né, privativa de liberdade, pode ser transformada em restritiva de direitos, certo? Continuando. Parágrafo único. Se o crime é culposo, detenção de 2 a 6 meses, novamente, nos consectários da Lei 9.099. Eu quero chamar a atenção dos senhores aqui, por quê? Porque a regra do crime, todo crime, a regra ele é doloso. Isso aqui é para vocês não caírem em pegadinha de prova. Quando tiver a possibilidade do crime ser culposo, ou seja, ser possível cometer este delito, cometer este crime de forma culposa, a lei vai dizer. Se a lei não disser claramente, igual aqui, se o crime é culposo, então ela está dizendo que este crime do 228 é possível ser cometido de forma culposa, negligência, imprudência e imperícia. Então, a lei diz que este crime do 228 pode ser culposo. Se a lei não falar nada, porque só doloso não aceita a modalidade culpa no tipo penal previsto. Certo, senhores? Vamos lá. Eu trouxe aqui no artigo as especificações para melhorar a nossa compreensão. Ou seja, deixar é uma conduta omissiva, crime omissível próprio daquele que nós já vimos, do dirigente. O neonato é um recém-nascido, pena máxima igual ou inferior a 2 anos, Lei 9.099. Os institutos despenalizadores, a conciliação, a transação e a suspensão condicional do processo. Crime admite modalidade culposa, em regra o crime é doloso. Isso aqui só para a gente arrematar. O 229, deixar, Davi. Sim, deixar um crime homicídio próprio. Próprio de quem? Próprio do médico, do enfermeiro ou de dirigente de estabelecimento de atenção à saúde gestante, que deixa de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto. Como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei. Nós já vimos rapidamente os artigos 10 e os incisos do artigo 10, e é interessante para que nós possamos
fixar na nossa mente, né, unir o conteúdo, eu já afirmei isso e reforço, é interessante você sempre, quando a lei, mesmo que ela remeta a outra lei, a um artigo de uma outra norma, vai lá ver. Pega o celular, o computador, se está com o vadimeco do lado, vá lá no vadimeco, dê uma lida. Por quê? Porque assim, senhores, nós vamos massificando esse conteúdo. Então, este crime segue a mesma premissa do anterior. É um crime homicídio próprio de quem? Próprio do médico, do enfermeiro, né? Ou ainda do dirigente que deixa de identificar corretamente o neonato, a parturiente, por ocasião do parto, bem como de proceder os exames referidos no artigo 10. Do mesmo modo, Lei 9.099, 6 meses a 2 anos de pena de detenção. Parágrafo único, se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 2 meses, detenção de 2 a 6 meses, o trava-língua aí, ou multa. Senhores, na Lei 9.099, é onde estão previstos os crimes, vamos dizer assim, de prisão simples, ou seja, todos esses abaixo de 2 anos, serão possível, né, os institutos despenalizadores, a transação, a suspensão condicional do processo e ainda a conciliação, certo? Claro que é possível a conciliação se houver a permissão legal, né? Se houver a permissão legal. Continuando. O artigo 230, privar a criança ou adolescente. Privar. O que é privar, Davi? Obstruir, né? Segurar, fazer com que a criança não haja. Privar ela, você não vai fazer. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade. Procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Nós já falamos, se não me falha a memória, foi no encontro anterior, que só existe 2 possibilidades de ser conduzido, né? O menor infrator aí, a criança ou adolescente. Sabemos que a criança jamais ela vai ser apreendida, mas ela pode ser conduzida porque ela pode praticar um ato, infracional. Ato infracional nós já sabemos que é um fato análogo ao crime e à contravenção. Para a criança, se ele cometer, imaginemos que ele cometeu um furto, ou imaginemos que ele cometeu um roubo. Você, policial, olha, foi esse menino aqui que roubou, papapá, estava com a arma, beleza. Levou ele para a delegacia. Se ele for criança, até 12 anos incompleto, o delegado vai registrar o termo ali, vai relatar tudo e vai para as prerrogativas do 101 lá, que nós já sabemos também. Claro, vai chamar o pai responsável ou ao Ministério Público e etc, etc. É só dar uma lida no artigo 101 que a gente já vai saber. O adolescente, ele pode ser apreendido, a depender das circunstâncias. Nós também já sabemos esses fatos. Então, nós sabemos que para a criança apenas o que está previsto no 101. Para o adolescente, além das outras previsões, pode ser também aplicado as medidas que estão no artigo 101. Então, senhores, nós sabemos que só é possível esta condução se ele estiver em flagrante, né? Pegou ele no momento exato que ele estava cometendo ou as situações flagranciais previstas lá no Código de Processo Penal. Pegou ele em situação de flagrante, vai ser conduzido. Não tem ordem judicial, ele não pode ser conduzido. Procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional. Ora, se você, policial, privou esta criança ou adolescente de sua liberdade, sem ele estar em flagrante ou sem uma ordem concreta, uma ordem judiciária do juiz competente, você está cometendo crime. Por quê? Porque seria aqui uma apreensão ilegal. Eu já até coloquei aqui para a gente massificar mesmo. Ora, você privou a criança e ela não estava em nenhuma dessas condições. Só é possível você privar essa criança se ela estiver em flagrante ou se tiver uma ordem judicial para tal ato. Salvo isso, não há outra desculpa. Se você fez, você praticou um crime.
E qual é a pena? A pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Novamente, remete à Lei 9.099. O parágrafo único diz o seguinte: incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Opa! Aqui o parágrafo único, eu até coloquei ali, a apreensão é legal. Porém, ele deixou de prestar atenção, de observar as formalidades legais que devemos, que o policial, que o agente público deve ter quando você conduzir criança ou adolescente. Lembra quando nós tratamos bastante ali, falamos da algema, falamos do transporte no camburão? Uma delas, transportou a criança lá ou o adolescente no camburão, sem a devida justificativa, cometeu, em que pese, no caso do parágrafo único, ser uma prisão legal, imaginemos lá, uma apreensão, melhor dizendo, do menor. Ele estava lá em flagrante, mas você pegou ele e jogou no camburão. Ou não tinha razão nenhuma, não oferecia risco algum, você algemou e travou ali e ele chegou lá com lesão. Ora, então é possível já responder. Mas, Davi, onde estão as previsões legais, as formalidades legais? Vá lá para o artigo 106. Vamos pegar a lei para que a gente massifique esse conteúdo. O artigo 106 diz que nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Se nós pegarmos lá o 107, a apreensão de qualquer adolescente no local onde se encontra recolhido será incontinente comunicado à autoridade judiciária. Pegamos o 108, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo de 45 dias, ou seja, se você e os demais lá, deixa para vocês darem uma lida, mas leiam, por favor, para que vocês vinculem. Ou seja, quais são as formalidades legais para você ter uma noção mais ou menos na hora da prova, porque eu sei que você não vai memorizar, você não vai decorar os artigos aí, mas o importante é que você leia para na hora da prova a gente ter pelo menos a noção mais próxima da verdade. Certo, senhores? Então, trata-se de privação da liberdade da criança, sendo uma prisão ilegal, no caso, se ele não estiver no flagrante, se não estiver nenhum mandado judicial, nenhuma autoridade judiciária ter determinado por escrito isso aí, determinado a busca dessa criança ou desse adolescente, você não tem o que fazer. Se você fizer qualquer ato fora disso, você está aplicando de forma equivocada a norma aí e responderá por isso. Já no parágrafo único, mesmo sendo legal, mesmo tendo flagrante, mesmo tendo a ordem da autoridade judiciária, se você deixar ainda de prestar atenção, de observar as formalidades legais previstas nos artigos citados aqui embaixo. Repetindo aqui, só para a gente complementar, ato infracional, o ato análogo ao crime e à contravenção. Quando o menor comete um ato infracional, um procedimento específico que visa sua proteção, isso nós já falamos lá atrás, coloquei aqui novamente só para a gente ir massificando. Vocês já notaram que eu repeti algumas coisas aqui já umas 3, 4 vezes, são informações importantes, por isso que eu venho batendo, repetindo, trazendo, encaixando ela em outro momento, para que a gente massifique bem o conteúdo. Para crianças, nós já sabemos as medidas protetivas lá previstas no artigo 101, e para o adolescente as medidas socioeducativas, e ainda podendo também somar as medidas protetivas a depender do caso concreto da decisão que a autoridade judiciária irá tomar. Ambos podem ser responsabilizados por um crime, porém as consequências do âmbito do ECA, que são diferentes. Também já falamos isso, já venho reforçando, tanto a criança quanto o adolescente, eles podem cometer o crime. Agora imagine, o adolescente matou-la, ele praticou o ato do artigo 121 do Código Penal. Ele vai responder pelo Código Penal? Não. Ele vai responder, porém, com os consectários da norma 8069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Continuando, o artigo 231, deixar crime omissivo próprio de quem? A autoridade policial. Deixar a autoridade policial
responsável pela apreensão de criança ou adolescente, de fazer a imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Nós já passamos por esses artigos, comentamos bastante eles e creio que nós já estamos tranquilos com as informações. Nós sabemos que se a autoridade não fizer o que a norma prevê, ele pode ser responsabilizado. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e criança, as medidas protetivas do 101, e o adolescente, ele pode ser apreendido dentro da previsão do artigo 173 e 174, que trata da captura, da apreensão do menor. Agora, senhores, Davi, é fácil de provar isso aí? Não, não é tão simples. E não é por qualquer ato. O deixar a autoridade tem que ser devidamente comprovado que a autoridade quis deixar de fazer, né? Ela teve a intenção de deixar de fazer para prejudicar o menor, para prejudicar a criança ou o adolescente. Deve, claro, né? Deve ser analisado o caso concreto. Todas as circunstâncias do caso concreto serão sopesadas e a autoridade judiciária dará a sua sentença dentro daquilo que foi juntado nos autos. Agora, o que é importante para nós é que a gente saiba que a autoridade policial, se ela não fazer exatamente o que a lei prevê que ela deve fazer, ela pode responder por crime, né, apenas por deixar lá de cumprir a previsão legal. Por certo que, reforçando, deve ser analisado o caso concreto. Como os crimes estão vinculados diretamente, né, às medidas protetivas, lá do artigo 101, quando criança, e as medidas previstas lá do adolescente para a captura, da apreensão do adolescente no 173 e no 174, eu sugiro que os senhores deem uma lida melhor, pelo menos umas 2, 3 vezes nesses artigos aí, porque quando tratar do crime, com certeza o examinador, o professor, deve percorrer esse caminho aí, certo? 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Eu coloquei entre parênteses aqui, autoridade. Autoridade para este artigo, seja ela quem for, é quem tem o dever de cuidado naquele momento. Davi, não é só o pai, não é só a mãe, não. Qualquer pessoa que esteja nessa condição. Imagine lá, você deixou seu filho com a sua vizinha. Olha, a sua vizinha, naquele momento, tem um dever de cuidado, ela tem uma autoridade sobre a criança, ela está cuidando dessa criança. Se ela submeter essa criança a vexame ou a constrangimento para outras pessoas, ela comete o crime também. Então, quem tem a autoridade, né, quem tem guarda ou vigilância da criança e o adolescente submete esses a vexame ou constrangimento. Qual é a pena? Do mesmo modo, Lei 9.099, de 6 meses a 2 anos. O artigo 233, ele foi revogado pela lei de tortura. Como o ECA é anterior à lei de tortura, havia a previsão, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, com a anuência da lei de tortura, que veio alguns anos depois, ela sucumbiu aqui, revogou o 233 e, no caso de tortura, existe a previsão lá na lei de tortura. Do mesmo modo, deixar a autoridade competente. Senhores, crime omissivo próprio de quem? De quem é a autoridade competente. A doutrina aqui tem alguns doutrinadores em que pese ela ser uma doutrina majoritária, entende que aqui, como autoridade competente, poderia enquadrar o delegado de polícia. Todavia, nós já vimos que para o delegado de polícia existe um crime que especifica literalmente a autoridade policial. Portanto, para o crime do 234, a autoridade aqui, a autoridade competente que o artigo discorre,
majoritariamente a doutrina entende que é o juiz ou magistrado. Então, deixar a autoridade competente sem justa causa. Ora, se ele deixar de fazer o que traz a redação do artigo 234, mas fundamentar, logo teremos a justa causa, aí não será o crime. Deixar ele, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, então logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Ora, se está de pronto, está claro que trata-se de uma prisão ilegal, sabendo disso, se não houver uma justa causa, a autoridade judiciária, ou seja, a autoridade competente, o juiz, deve liberar, determinar que se libere de pronto. Detenção também de 6 meses a 2 anos. Na prática, eu não vi isso ainda, mas para nós, o que importa para nós é a prova. O que vão cobrar na prova é o que está previsto lá no nosso edital, logo nós temos que pormenorizar aqui para que marquemos no dia da prova o X no lugar correto. Maravilha? Uma observação eu coloquei para que nós chamássemos a atenção dos senhores. Por quê? Porque especificamente sobre esse artigo, nós tivemos uma recente, tivemos recentemente a publicação da Lei de Abuso de Autoridade 13.869 de 2019, que trata de responsabilizar as autoridades, seja ela o policial, seja ela o juiz, também de um fato semelhante. No momento, pelo menos até o presente momento, não há muita discussão, mas é possível a gente, de pronto, trabalhar com a especificidade da norma. Tem que ver se foi praticado com todo o aparato que está no artigo 234 do ECA, se for específico aqui, vai ser aplicado o ECA. Então, o que deve ser analisado é o princípio da especificidade da norma. Mas era só para chamar a atenção que tem um crime semelhante aí na lei de abuso de autoridade. O artigo 235. Descumprir, deixar de fazer, descumprir uma ordem, descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Não a criança. Por quê? Todos nós já sabemos que criança não será apreendida. Jamais. Davi, nem precisa repetir, mas isso eu já sei. Eu sei que você sabe. Mas eu vou falar até o último, para você não esquecer mesmo. Criança jamais será apreendida. Ela pode ser conduzida, pode. A depender do fato cometido, pego em flagrante, se tiver ordem judicial, mas ela jamais será apreendida. Então, cuidado para que o examinador lá, que o professor não mude, para que a banca não mude apenas de criança para adolescente e te confunda, certo? Então, descumprir injustificadamente prazos fixados nesta lei, que serão, ou seja, que seja em benefício do adolescente privado de liberdade, detenção de 6 meses a 2 anos. Mas, Davi, que prazo é esse? Um exemplo claro lá. Vamos pegar, nós vamos ver os artigos aqui. Mas é possível que o juiz determine a apreensão do menor antes da sentença? Sim, nós sabemos. Qual é o prazo máximo? 45 dias. Ah, Davi, interessante, é mesmo. Mas eu coloquei aqui os artigos, olha lá, vamos pegar rapidão aqui para a gente encerrar esse bloco. Vamos pegar o artigo 108. A internação provisória, antes da sentença, poderá ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Opa, então, se deixar de cumprir esse prazo, ou seja, 45 dias, ainda não tem a sentença, ele deve ser posto em liberdade. Vamos pegar lá o artigo 121.
A medida, o parágrafo 2º lá diz: a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo de cada 6 meses. Então, do mesmo modo, deixar de cumprir, descumprir injustificadamente esses prazos. Ou lá a liberação compulsória aos 21 anos de idade. A hipótese dos 3 anos, né, vencer os 3 anos, ele deve ser posto em liberdade. E ainda, senhores, o artigo 175, vamos dar uma analisada no artigo 175, que diz: em caso de liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do MP, juntamente com a cópia do auto. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação no representante do Ministério Público ao prazo de 24 horas. Aqui só os exemplos de prazos para vocês, basta, né, dar uma lida mais tranquila, mais calma para vincular. Bacana? Senhores, vamos encerrar esse bloco e já retornamos. Até mais.